Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor é responsável pela reprodução e, consequentemente, pela manutenção da espécie humana, pois a reprodução sexuada garante a reprodução de indivíduos com variabilidade genética mais adaptados e com maiores probabilidades de sobreviverem às pressões seletivas do meio. O sistema reprodutor, ou também conhecido como sistema genital, é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino, que são responsáveis pela produção de gametas e hormônios sexuais secundários. Os gametas são as células responsáveis pela reprodução sexuada, e no caso o masculino é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. E o sistema reprodutor humano é o que identifica o sexo biológico do indivíduo, o que não está relacionado à sexualidade humana. Nesta aula, nós vamos ver somente o sistema genital masculino, o qual é composto por 2 testículos, uma bolsa escrotal, ou também chamada de escroto, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 ductos ejaculatórios, a uretra, o pênis e as glândulas anexas, que são a próstata, as 2 glândulas vesiculosas e as 2 glândulas bulbouretrais. Então, agora nós vamos ver cada um desses componentes. O escroto, ou a bolsa escrotal, é uma bolsa de pele que se localiza abaixo do pênis e que protege os 2 testículos internos, que também são chamados de gônadas masculinas. Ela também mantém os testículos numa temperatura de aproximadamente 2 graus abaixo da temperatura corporal, o que é ideal para a produção de espermatozoides. Em dias quentes, o escroto afasta os testículos do corpo para diminuir a temperatura, e quando está frio, ele aproxima os testículos ao corpo para aquecê-los. Os testículos possuem milhares de tubos enovelados, chamados de túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos por meio da espermatogênese. E, após a produção, os espermatozoides são nutridos pelas células de Sertoli e, em seguida, os espermatozoides saem dos túbulos seminíferos e são encaminhados para o epidídimo. O epidídimo consiste em um ducto bem fininho, com aproximadamente 4 a 6 metros de comprimento, que vai se contorcendo e dobrando até ficar com aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Ele é dividido em 3 regiões: a cabeça, que recebe os espermatozoides pelos ductos eferentes, o corpo, onde os espermatozoides amadurecem, e a cauda, onde os espermatozoides maduros ficam armazenados. Então, podemos dizer que o epidídimo é responsável pela coleta, amadurecimento e armazenamento dos espermatozoides produzidos nos testículos. Na imagem de um corte histológico do epidídimo, é possível ver os espermatozoides no centro do ducto. E, em seguida, os espermatozoides são encaminhados para os ductos deferentes, antigamente chamados de canais deferentes. Os ductos deferentes são 2 canais musculares que saem um de cada testículo, mais especificamente da cauda do epidídimo, e passam pelo abdômen, contornando a bexiga até fundirem-se ao ducto das glândulas seminais, compondo o ducto ejaculatório, que desemboca na uretra. Todos os espermatozoides produzidos ficam armazenados no epidídimo e nos ductos deferentes, até serem eliminados na ejaculação. E na vasectomia, que é um método contraceptivo onde o homem passa por uma cirurgia, os ductos que são cortados para impedir a liberação dos espermatozoides na ejaculação são os ductos deferentes. As glândulas seminais, ou também chamadas de vesículas seminais, estão localizadas atrás da bexiga e acima da próstata, como é possível ver aqui na figura. Essas glândulas produzem um líquido alcalino
que é lançado no ducto ejaculador e tem a função de nutrir os espermatozoides durante a sua viagem em direção ao óvulo. O pH alcalino desse líquido neutraliza o ambiente ácido da uretra masculina e do trato genital feminino, tornando o ambiente ideal para os espermatozoides. E esse líquido compõe cerca de 60% do volume total de esperma, ou também chamado de sêmen. A próstata possui aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e se localiza abaixo da bexiga urinária. A próstata tem ligação direta com as vesículas seminais e com a uretra. Ela produz uma secreção nutritiva para os espermatozoides que constitui entre 15 a 30% do esperma. E durante a ejaculação, esse líquido é adicionado ao esperma. A secreção prostática tem a função de proteger e nutrir os espermatozoides, contendo sais minerais e enzimas. Sua alcalinidade também ajuda a neutralizar a acidez da vagina, prolongando assim o tempo de vida dos espermatozoides. A próstata também tem músculos que, ao serem comprimidos, ajudam a expelir o esperma. As principais doenças associadas à próstata são a prostatite, ou inflamação na próstata, que costuma ser causada por infecções ou até mesmo por estresse. Ela causa dor e inchaço no local e é geralmente combatida com antibióticos e anti-inflamatórios. A outra doença é a hiperplasia prostática benigna, que é marcada pelo crescimento da próstata. Por comprimir a uretra, os principais sintomas estão relacionados à dificuldade em urinar. Ela atinge majoritariamente homens com mais de 50 anos. E a outra doença é o câncer de próstata. O câncer de próstata é a forma mais comum de câncer em homens. É muito perigoso devido à ausência, dos sintomas nas fases iniciais. Daí a importância de realizar os exames preventivos, principalmente a partir dos 40 anos. E esses exames são o toque retal e o teste de PSA. No exame de toque retal, o médico utiliza uma luva lubrificada para introduzir seu dedo no canal retal do paciente. Com isso, ele consegue fazer uma avaliação tátil do tamanho, da forma e da textura da próstata. Já o teste do PSA, ele é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue. O PSA é a sigla para antígeno prostático específico, que é uma proteína que é produzida pela próstata e presente na corrente sanguínea. Os níveis altos de PSA no sangue sugerem a possibilidade de câncer, que só é confirmada a partir de uma biópsia. As glândulas bulbouretrais estão localizadas abaixo da próstata. Durante a excitação sexual, as glândulas produzem um líquido alcalino que é lançado na uretra com a função de limpá-la para que haja diminuição de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Esse líquido ele integra em cerca de 5% o sêmen. E, além disso, esse fluido viscoso ele facilita a relação sexual devido ao seu caráter lubrificante. A uretra é um canal que passa por dentro do pênis e é comum ao sistema urinário e ao sistema genital, ou seja, por esse canal são conduzidos o esperma e a urina. O pênis é um órgão copulador masculino formado por tecido erétil, que é um tecido que tem a capacidade de se erguer normalmente ao ser preenchido com sangue. No pênis, a excitação sexual banha os corpos cavernosos e o corpo esponjoso com sangue, o que torna o pênis ereto e rígido. Na porção terminal do pênis, o corpo esponjoso ele expande-se e forma glande. E a pele que recobre o pênis, ela dobra-se e projeta-se sobre a glande. Essa dobra de pele forma o chamado prepúcio. A ereção nada mais é do que o fenômeno que faz com que o pênis fique rígido e ereto. Durante o estímulo sexual, a ereção acontece quando ocorre uma estimulação parasimpática que faz com que as artérias que suprem o pênis fiquem dilatadas, permitindo que uma grande quantidade de sangue
entre nesses espaços cavernosos. Quando os espaços ficam cheios de sangue, comprimem as veias do pênis, fazendo com que o sangue fique no órgão, deixando assim ele ereto. E quando o homem atinge o clímax sexual, o esperma é expulso do corpo através da uretra em um processo chamado de ejaculação. E em cada ejaculação, o homem expulsa de 3 a 5 ml de esperma, que contém por volta de 300 a 500 milhões de espermatozoides. E após a ejaculação e orgasmo, a estimulação parasimpática diminui, fazendo com que o pênis volte ao seu estado normal. Os hormônios do sistema reprodutor masculino são produzidos nas gônadas masculinas e também são chamados de gonadotrofinas. Entre 11 a 14 anos, na puberdade, começam a ocorrer as mudanças psicológicas e também as mudanças fisiológicas no corpo do menino. O principal hormônio sexual masculino é a testosterona, que é produzida pelas células intersticiais do testículo. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, que também é chamado no homem de hormônio estimulador das células intersticiais, ou ICSH, são os responsáveis por estimular a produção de testosterona. A testosterona começa a ser produzida ainda na fase embrionária, e é a presença dela que determina o desenvolvimento dos órgãos genitais, a descida dos testículos para a bolsa escrotal e o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como a distribuição de pelos no corpo, o engrossamento da voz, o desenvolvimento dos músculos e dos ossos, entre outros. Além disso, a testosterona promove o impulso sexual e a espermatogênese. A espermatogênese é o processo de formação de espermatozoides a partir das espermatogônias. As espermatogônias são as células que darão origem aos espermatozoides e estão localizadas na periferia dos túbulos seminíferos. A espermatogênese ela é dividida em 4 períodos. O período germinativo, que tem início durante a vida intrauterina e se prolonga praticamente por toda a vida. Nessa fase, as células primordiais dos testículos, que são diploides, elas aumentam em quantidade pelos processos de mitoses consecutivas e formam as espermatogônias. No período de crescimento, ocorre um pequeno aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, que são então convertidas em espermatócitos de primeira ordem, ou também chamados de espermatócitos primários ou espermatócitos 1, que também são diploides. O período de maturação ele também é rápido e compreende ao período de ocorrência da meiose. Depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem origina 2 espermatócitos de segunda ordem, ou também chamados de espermatócitos secundários ou espermatócitos 2. Como resultam da primeira divisão da meiose, eles já são haploides, embora possuam cromossomos duplicados. Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem originam 4 espermátides haploides. E o último período é chamado de período de diferenciação, ou também conhecido como espermiogênese. Essa é a fase final da produção dos espermatozoides, onde as espermátides se transformam em espermatozoides. Nesta fase, parte do citoplasma é eliminado, os centríolos formam o flagelo e as vesículas liberadas pelo complexo golgiense formam o acrossomo, que tende a se localizar na região anterior do espermatozoide. E é no acrossomo que estão as enzimas que irão atuar durante a fecundação, degradando as camadas protetoras do óvulo. Vamos exercitar? A questão é a seguinte. Sabemos que os espermatozoides não são eliminados sozinhos no momento da ejaculação. Junto a eles, são liberados líquidos nutritivos produzidos pelas, letra A, glândulas seminais, testículo
e glândulas bulbouretrais. Letra B. Glândulas seminais, túbulos seminíferos e próstata. Letra C. Glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. E letra D. Glândulas bulbouretrais, próstata e testículo. Vamos resolver? As 3 glândulas responsáveis pela produção dos líquidos nutritivos que compõem o esperma são as glândulas seminais, ou vesículas seminais, que compõem cerca de 60% do volume total do esperma, a próstata, que constitui ali entre 15% a 30%, e as glândulas bulbouretrais, que constituem ali cerca de 5% do sêmen. Então, a letra C é a correta. Então, obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. E se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.